A tela de prata costuma ser um véu onde carisma e comédia ocultam uma verdade sombria. Embora as realidades possam ficar ocultas por algum tempo, eventualmente tudo será exposto, manchando nossa visão e fazendo um frio percorrer nossos ossos. Número 10. Em 2003, Brian Williams, âncora do National Broadcasting Company Nightly News, cobria a invasão dos Estados Unidos da América no Iraque. Ele e sua equipe estavam em um helicóptero Chinook sobre o deserto quando foram forçados a um pouso de emergência junto com outros helicópteros. Algum tempo após o evento, Williams, durante um discurso de homenagem, destacaria o momento angustiante que ele e sua equipe supostamente teriam vivido. Segundo ele, o helicóptero em que a equipe de filmagem estava foi atingido de repente por fogo inimigo. Supostamente, um lança-granadas propelido por foguete. Ele afirmou que a equipe itinerante da National Broadcasting Company News seria resgatada, cercada por um pelotão blindado mecanizado da 3ª Infantaria do Exército dos Estados Unidos da América e mantida viva. E essa história acompanharia Williams por anos e voltou à tona durante sua participação em 2013 no programa Here's the Thing, com Alec Baldwin. Nessa entrevista, ele sugeriu que acreditava que sairia vivo de lá. Poucas semanas depois, ele relatou o mesmo em entrevista a David Letterman. O âncora disse que 2 dos 4 helicópteros, incluindo o dele, foram atingidos por tiros do solo com lança-granadas propelido por foguete e AK-47. Com o tempo, a história ficou mais dramática e detalhada. Em uma postagem no blog, ele expressou que após ter sido avisado de que algo sinistro estava prestes a acontecer, homens do grupo atiraram no rotor de cauda do helicóptero à frente deles. Ele disse que um dos pilotos foi atingido na orelha. Outro blog sugeriu que um lança-granadas propelido por foguete atingiu a traseira do helicóptero Chinook. As 4 aeronaves, voando baixo, foram atingidas e forçadas a pousar por 3 dias e 2 noites. A história continuou circulando por anos, até que vários veteranos vieram a público para expor as mentiras de Williams. Acontece que a história que ele vinha contando em cada entrevista sucessiva era baseada em falsidades, estrelas e listras. Um jornal militar posteriormente relatou que a versão dos acontecimentos de Williams não era real, e sugeriu que apenas um dos helicópteros na formação foi alvo de disparos. Dos 3 que voavam, Williams foi atingido e teve que descer. Os outros 2 fizeram pousos de emergência, e quando o helicóptero da equipe de notícias chegou, também pousaram. Isso ocorreu após as outras aeronaves já estarem no solo. Depois, uma tempestade de areia forçou os 4 helicópteros, equipes e pilotos a ficarem no solo por dias devido à exposição. Williams fez inúmeros pedidos de desculpas, explicando que não sabia como conseguiu distorcer as informações em sua cabeça, ou como acabou confundindo uma aeronave com outra. Ele revelou o quanto se sentia mal por ter inventado a história e também pediu desculpas ao vivo na National Broadcasting Company. Número 9. Entrevistas ligadas ao nome Jeffrey Epstein são vistas como assustadoras após as revelações feitas desde sua 2ª prisão em 2019 por agressão, má conduta e tráfico. Algumas entrevistas podem ser ainda mais alarmantes, principalmente quando outras figuras notáveis estão envolvidas na teia de mentiras, conspiração e crimes graves. Figuras notáveis vão além das celebridades premiadas, incluem pessoas ainda mais influentes, como a família real. À luz dos crimes de Epstein, qualquer ligação com esse criminoso condenado, um multimilionário, é vista como prejudicial. Desta vez, a ligação veio de uma figura quase inesperada, o príncipe André, um membro da família real. Foi durante uma entrevista com Emily Maitlis, da British Broadcasting Corporation, que André Mountbatten, o vínculo próximo de Windsor com Epstein, seria citado desde o começo. O príncipe nega a proximidade com Epstein e afirma que eram apenas conhecidos, apresentados por amigos. Ele afirma que nunca passou muito tempo com o acusado e provavelmente só o via 1 ou 2 vezes por ano. Quando o apresentador questiona sobre as revelações de Epstein recrutando meninas e mulheres para tráfico, Andrew confirma que isso já era público.
Segundo ele, na época, não havia indicação de que era isso que ele fazia. Maitles cita as acusações de Virginia Roberts, uma das acusadoras de Epstein, que disse ter sido recrutada por um predador de alto nível para tráfico, para uma série de homens ricos e poderosos. Virginia Roberts também afirmou que ela e o príncipe André teriam se encontrado em 2001. O casal supostamente jantou e dançou junto. Mais tarde, de acordo com Roberts, eles tiveram relações carnais. O apresentador implorou uma resposta de André, causando surpresa. A figura afirmou que não se lembrava de ter encontrado-a na acusadora. O apresentador revisou as acusações, mas André manteve que isso nunca ocorreu. Na noite sugerida, ele disse que estava em casa com as crianças, enquanto a duquesa estava fora. No entanto, a negação do príncipe André logo seria colocada em dúvida. Quando uma foto começou a circular nas redes sociais, mostrava o príncipe André com o braço na cintura da acusadora Virginia Roberts, que ele dizia nunca ter conhecido. Além disso, uma testemunha alegou ter visto os dois juntos em uma boate, como Virginia Roberts disse, enquanto André estaria em casa com os filhos. As respostas durante a entrevista chocaram à medida que surgiam mais informações, como a declaração do príncipe André de não se arrepender da amizade com Epstein, que lhe trouxe oportunidades. A entrevista foi considerada um desastre, causando algo ainda mais inesperado. André renunciaria às suas funções reais depois que os danos irreparáveis causados por sua associação com um criminoso condenado continuaram a manchar a reputação da monarquia. André foi destituído de seus títulos reais e forçado a deixar o Royal Lodge. Depois disso, afastou-se da vida pública com uma persistente sensação de culpa, atormentando-o pelo resto da vida. Número 8, em 2004. Ben Affleck se viu interpretando o papel de Ali Trink na comédia romântica Garota Jersey. Na esperança de promover seu filme, o ator concedeu uma entrevista à Box Office, onde conversou com Anne-Marie Lazic. Desde o início, a conversa deixou muitos espectadores muito desconfortáveis. No começo da entrevista, Anne-Marie senta no colo de Affleck, de frente e em clima íntimo. Ocorreram várias interações inadequadas, incluindo quando Affleck gira a entrevistadora no colo para ela ficar de frente para a câmera. Mas por isso, os dois se abraçam durante a conversa, mas o gesto, que deveria ser encantador, acabou ficando muito estranho. O momento fica ainda mais desconfortável devido à timidez evidente de Anne-Marie, a falta de contato visual e as risadinhas nervosas dela na ocasião. A entrevista só ganhou destaque 13 anos depois, em 2017, quando surgiram várias acusações contra celebridades. No centro de tudo isso estava Harvey Weinstein, o magnata que havia sido acusado de agredir inúmeras mulheres naquele ano. Ben Affleck condenou publicamente Harvey Weinstein, dizendo que não estava só triste, mas revoltado por alguém com quem trabalhou usar seu poder para intimidar e manipular mulheres. Essa própria declaração se mostrou extremamente polêmica quando Hillary Burton se manifestou contra o próprio Ben Affleck. Ela afirmou que em 2003 o ator foi inapropriadamente ousado com ela durante uma visita ao Total Request Live da MTV. Ben Affleck reconheceu que não era melhor que outros atores e figuras importantes que abusaram de poder, pediu desculpas e admitiu ter agido de forma inapropriada. Após a alegação de Burton, a entrevista ressurgiu, sugerindo que ele não foi sua única vítima. A entrevista sobre a bilheteria repercutiu na mídia, destacando declarações de Ben Affleck. Entre essas declarações, o ator disse que o público gostaria mais do programa se ela estivesse sem camisa. Quando Anne-Marie e a equipe da bilheteria perceberam que a entrevista era tratada como as acusações contra Weinstein, todos, inclusive os entrevistadores, sugeriram que a cena desconfortável era apenas uma encenação para as câmeras. Foi feito para atrair visualizações e atenção. Anne-Marie até destacou o fato de que havia mais de 20 pessoas na sala naquele momento. Ambas as partes sabiam que o vídeo seria exibido na televisão e permaneceria na internet.
Anne-Marie expressou que a entrevista amplamente divulgada foi tirada de contexto e está sendo usada injustamente contra o ator. A apresentadora afirmou não ser vítima e que Affleck foi respeitoso fora das câmeras. Apesar dos esforços para esclarecer o mal-entendido, muitos telespectadores não se convenceram. Número 7. O próximo mistério em questão diz respeito ao desaparecimento sombrio de Laura Wallen, originalmente de Only, Maryland, professora de estudos sociais e direito na Wild Lake High School, em Colômbia. Em 2016, a professora de 31 anos foi premiada como professora do ano, um título muito merecido para uma educadora dedicada e envolvida. Laura não estava ali só pelo dinheiro. Segundo relatos, estava muito animada com o novo ano letivo. O pai dela, Marcos, disse que ela era super animada, o que tornou sua ausência no primeiro dia de aula ainda mais preocupante. Em 5 de setembro de 2017, terça-feira, Laura foi relutantemente registrada como desaparecida na delegacia local. A relutância vinha do medo de admitir que um familiar estava desaparecido e que algo terrível podia ter acontecido. Os investigadores foram informados de que a professora estava grávida de 4 meses de Tyler Tessier. O namorado dela foi a última pessoa a ter contato com ela. Um histórico de transações indicou que Laura foi vista pela última vez em um supermercado Safeway próximo à sua casa. Ela supostamente visitou a loja no dia 2 de setembro entre 8 horas e 39 horas e 30 daquela noite. Depois disso, ela aparentemente desapareceu sem deixar rastros e a polícia não tinha pistas para seguir. Alguns dias após o relato inicial, um Ford Escape preto de 2011 foi encontrado estacionado dentro de um condomínio fechado, que ficava bem em frente ao local de trabalho da mulher desaparecida. Fora isso, porém, não havia mais nada em que se apoiar. Polícia e família tiveram que aguardar informações do público. Isso levou a uma ampla cobertura do caso e várias entrevistas realizadas com membros da família. Durante a coletiva sobre Laura Wallen, Tessier foi visto ao fundo, segurando a mão de um familiar enquanto esperava para falar. Em seguida, ele fez um apelo emocionado por informações. O namorado da mulher desaparecida agradeceu à multidão, emocionado e visivelmente devastado com a situação. No discurso, Tessier pede a Laura que volte para casa e diz que não importa o que aconteceu. Explicando que nada era impossível de resolver juntos, aconteceu que dessa vez não conseguiram resolver juntos. Dias após a coletiva, o Departamento de Polícia do Condado de Montgomery fez uma busca detalhada em uma área arborizada de Damasco, onde Tessier costumava ir. Foi aqui que morava um conhecido dele e o local que acabaria levando à sua prisão. Cães farejadores alertaram sobre uma área recém-cavada em parte isolada de um campo. Ao escavar o local, eles descobriram algo assustador. Laura Wallen não estava mais desaparecida, e a entrevista emocionada de Tessier se tornou extremamente perturbadora. Tessier foi posteriormente acusado de homicídio em primeiro grau. Número 6. Foi há 11 anos que Kevin Spacey, o ator americano conhecido por seus papéis dinâmicos em comédias sombrias, sentou-se com Jeffrey Brown, um jornalista da Public Broadcasting Service News Hour. O motivo dessa entrevista era conversar com Spacey sobre seu concerto beneficente em Washington, Distrito de Colômbia, que arrecadaria dinheiro para sua fundação sem fins lucrativos, a Fundação Kevin Spacey. Essa seria a segunda vez que ele organizaria um evento desse tipo, sendo a primeira vez no ano anterior. O objetivo da KSF é fornecer bolsas para treinar e apoiar artistas emergentes nas artes cênicas. A fundação oferece bolsas e apoia projetos em escolas de ensino médio. Mais tarde, Brown fez a seguinte pergunta: o que Spacey estava tentando alcançar com o trabalho que ele faz? O ator diz que isso depende de com quem trabalha, dividindo-os em 2 grupos. Um deles é um grupo de pessoas que decidiu entrar na carreira das artes cênicas.
Enquanto o outro grupo é formado pela geração mais jovem, os jovens que estão em busca de autoconfiança. Spacey sugere que queria ajudar essas pessoas a encontrar sua confiança e aprimorar sua capacidade de colaborar e se comunicar com os outros. Brown comenta que Spacey via isso acontecer com frequência, onde seus alunos se tornavam mais confiantes em si mesmos, passavam a trabalhar em equipe e viam suas habilidades de comunicação florescerem. Mas seria a próxima declaração do ator. Só mais tarde foi considerada alarmante e um dos primeiros sinais do que ocorria a portas fechadas. A declaração dele foi a seguinte frase: "Quando estou em uma oficina, estou sempre procurando pela criança tímida no canto." Anos depois dessa declaração, em outubro de 2017, quando vítimas de abuso começaram a denunciar figuras dominantes, Spacey ficou na linha de fogo. Tudo começou com o ator Anthony Rapp, que revelou um incidente específico que ocorreu em 1986, quando ele ainda era jovem e estava começando na atuação. Na época, o acusado tinha 27 anos, e Rapp afirmou que ele fez uma investida indesejada contra ele. Essa acusação marcou o início da queda de Spacey, à medida que mais e mais jovens atores começaram a se manifestar contra ele e sua má conduta. Cerca de 20 jovens se apresentaram com acusações contra o ator. Spacey inicialmente negou, mas depois pediu desculpas, alegando que o comportamento inadequado foi causado pela embriaguez. Com essas informações vindo à tona, a antiga entrevista do Public Broadcasting Service NewsHour também ressurgiria. Após as acusações, enquanto Spacey lutava contra elas, sua carreira e imagem pública foram seriamente prejudicadas. Embora tenha sido absolvido de várias acusações, ele ainda foi removido de diversos projetos, incluindo House of Cards. Número 5. O nome Glenn Hoddle não é muito conhecido, a menos que você estivesse na Inglaterra em 1999, quando ele fez uma declaração polêmica durante uma entrevista. Hoddle é um ex-jogador e treinador de futebol profissional inglês que jogou 490 vezes pelo Tottenham antes de se tornar o técnico do clube. O futuro de Hoddle, no entanto, ficou em risco após uma entrevista bizarra que levou à demissão mais estranha de todos os tempos. Um ano antes da polêmica entrevista, a Inglaterra se classificou para a Copa Mus, para a Copa do Mundo na França. Embora a Inglaterra tenha perdido para a Argentina durante o torneio, ainda havia muitos motivos para comemorar, já que o grupo era formado por jogadores habilidosos. Provavelmente teriam vencido a Argentina se David Beckham não tivesse sido expulso, ou se o único gol marcado não tivesse sido anulado. Hoddle, que teve rápida ascensão como treinador, demonstrou entusiasmo ao liderar essa equipe talentosa em próximos torneios. Mas, apenas 6 meses após o fim da Copa do Mundo de 1998, ele seria demitido do cargo. E para piorar ainda mais sua demissão, o motivo por trás disso não tinha absolutamente nada a ver com futebol. Em janeiro de 1999, o técnico da Inglaterra foi entrevistado por Matt Dickinson, do The Times, quando um comentário perturbador foi feito. Durante a conversa, Hoddle expressou que pessoas com deficiência, como deformidades físicas, eram resultado do karma de más ações que elas haviam cometido em uma vida passada. A divulgação das declarações gerou comoção, pois o técnico foi condenado por sua afirmação insensível. No dia seguinte, ele apareceu em uma segunda entrevista, desta vez com Trevor McDonald, da Independent Television News, enquanto a polêmica sobre sua entrevista inicial continuava a crescer. O técnico da seleção inglesa de futebol negou ter feito a declaração de que pessoas com deficiência são punidas por seus pecados. Ele afirma que nunca fez tal declaração e não entende por que essa entrevista estava sendo divulgada de forma falsa. Uma investigação revelou que Hoddle já havia expressado opinião semelhante no programa esportivo da Rádio 5 Live um ano antes. Nessa entrevista, ele falou sobre suas crenças, sugerindo que erros cometidos na Terra podem se manifestar como deformidades físicas em certos renascimentos. Nessa entrevista, ele afirmou claramente o seguinte, dizendo, abre aspas, "Eu acho que cometemos erros quando estamos aqui embaixo e nosso espírito precisa voltar e aprender.
Por isso, a injustiça e algumas pessoas nascem com graves problemas físicos. Nem a entrevista dele de 1998 na Rádio 5, nem a do The Times com Matt Dickinson envelheceriam bem. A conversa e a negação com Trevor são semelhantes. Após acharem provas, como a gravação da declaração de 1998, a reputação de Hoddle só pioraria a partir daí. Número 4. Mitchell Quip parecia um homem comum para a maioria, trabalhava como funcionário de cassino. Ele era casado com Lindsay, uma mulher adorável, e tinham 2 filhos pequenos. Essa vida incrível, porém, chegaria a um fim abrupto no final de 1998. Em 26 de dezembro daquele ano, Cui, 23 anos, voltou para casa em Southport, Inglaterra, e descobriu que sua esposa de 21 anos não estava lá. Lindsay foi rapidamente dada como desaparecida, e a busca por respostas começou logo em seguida. Durante a investigação, Cui convidava a mídia para sua casa, de onde a mulher havia desaparecido. Ele participou de programas de entrevistas como marido amoroso buscando a esposa desaparecida. Ele chegou a ligar para programas de rádio que discutiam o caso, e durante cada uma dessas aparições públicas, negava qualquer envolvimento no desaparecimento, alegando que Lindsay simplesmente foi embora naquele dia e não queria voltar. Em coletiva da polícia, ele sugeriu que Lindsay nem se despediu e não se importava mais com ele ou as crianças. Apesar da devastação, havia algo incomum na forma como Cui lidava com a situação. Em muitas aparições na mídia, ele sorria como se estivesse gostando da atenção. Câmeras começaram a segui-lo por toda parte e até focaram nos policiais que revistaram a casa em Southport, com equipamentos que deveriam ajudá-los a encontrar um corpo. Mas nenhum indivíduo falecido foi encontrado em nenhum lugar da casa. A suspeita que recaiu sobre Cui foi implacável. Em 1999, no This Morning, o apresentador disse que o marido da desaparecida era suspeito, assim como o grande ponto de interrogação pairando sobre sua cabeça. O apresentador então fez a pergunta que muitos pensavam: "Você tirou a vida dela?" Imediatamente, um sorriso se espalhou pelo rosto de Cui enquanto ele balançava a cabeça e respondia não, dizendo que gostaria que alguém apenas o ouvisse. Esse evento foi tão divulgado que chamou a atenção de um cineasta de documentários que também sentou para uma entrevista com Cui. Durante esse interrogatório, o documentarista também perguntou diretamente a Cui se ele estava por trás do desaparecimento. Desta vez, a resposta dele foi mais fria ainda. "Eu não vou responder a isso", disse ele, alegando que não precisava. Ele também chamou a pergunta de estúpida e disse que só teria que esperar para descobrir e descobrir. Com certeza nós fizemos. Em junho de 2000, os investigadores fizeram uma descoberta horrível em uma cova rasa dentro do parque de diversões Pleasureland, perto de uma montanha-russa. Os restos mortais eram de uma mãe desaparecida, Lindsay, o que levou a polícia diretamente à porta de Cui. Ele confessou o crime instantaneamente e no verão seguinte foi colocado atrás das grades, onde passaria o resto da vida. Número 3. Foi na década de 1980 que Tina Dingavon, de Fermoy, foi para a Inglaterra morar com a avó. Lá, ela se apaixonou por Richard Satchwell. Em 1990, casaram-se e mudaram-se para Oldham. Mais tarde, o casal feliz voltou para Fermoy antes de finalmente se estabelecerem em Ugal, em 2016. E então a tragédia aconteceu no dia 19 de março. Em 2017, os Satchwell foram vistos em uma feira de porta-malas localizada a 35 quilômetros de sua casa. Parece que esse seria o último lugar onde alguém veria Tina viva. 5 dias depois, Ricardo foi à delegacia de Fermoy e registrou o desaparecimento da esposa, vista por ele pela última vez no dia 20. Segundo ele, às 10 horas serviu o café da manhã para a esposa. Antes, ela pediu que ele fosse ao Aldi. Ricardo teria atendido e saiu para as compras. 2 horas depois, ele voltou e encontrou a casa vazia. Desde então, ele disse não ter visto ou ouvido falar dela após o sumiço da esposa.
Nos dias que se seguiram, Ricardo registrou o desaparecimento dela, acreditando inicialmente que ela tinha ido para Fermoy para colocar as ideias em ordem. A investigação sobre o desaparecimento avançou incrivelmente devagar. Em maio daquele ano, a polícia pediu informações públicas sobre o sumiço de Tina Satchwell. Enquanto isso, as entrevistas impressas de Richard foram para a televisão. Nessas aparições, o marido da mulher desaparecida frequentemente chorava e implorava pelo seu retorno. Ao mesmo tempo, ele também insistia que ela simplesmente havia ido embora por vontade própria. Ricardo participou de uma entrevista no programa do Ray DRC, onde o apresentador sugeriu que muitos o suspeitam de envolvimento no desaparecimento. Ele disse que os boatos têm sido difíceis, mas que conhecidos de longa data do casal lhe ofereceram simpatia e conforto. Durante a aprovação, ele esperava o retorno da esposa e disse ter falado com uma testemunha que viu Tina após seu desaparecimento. Ao ser questionado sobre a suspeita, Ricardo diz que é provavelmente a primeira coisa que as pessoas pensam. Tem que ser o marido, tem que ser o parceiro. Heider-se. O mundo não sabia disso, mas logo essas palavras se mostrariam alarmantemente verdadeiras neste caso. Em 11 de outubro de 2023, a Garda revistou novamente a propriedade Ugal, após o caso de Tina virar investigação de homicídio. Debaixo do assoalho da casa, uma descoberta angustiante seria feita. Tina havia sido envolvida em concreto e escondida sob o buraco. Vários investigadores estiveram na casa para investigar o desaparecimento, sem saber que a mulher que procuravam estava bem debaixo deles o tempo todo. Richard Satchwell foi preso por envolvimento no desaparecimento da esposa. Um julgamento de 1 mês terminaria em abril de 2025, com o júri ouvindo depoimentos de 50 testemunhas. Após 9 horas e meia de deliberação, o júri considerou Richard culpado de homicídio e ele foi condenado pelo crime. Bem ali, naquele momento. Número 2. Atriz, cantora e compositora, Madonna podia tudo o que a levou ao estrelato. Alcançando imensa popularidade nos anos 80 e 90, a fama de Madonna lhe rendeu um grande nível de poder e controle. Isso era visto como algo quase sem precedentes para uma mulher na indústria do entretenimento. Ela era um ícone da cultura pop, não apenas pelo seu estilo dinâmico, mas também por sua personalidade provocadora. Evidências dessa personalidade surgiram em uma entrevista popular de 1994 no The Late Show, com David Letterman, quando uma palavra proibida na televisão foi dita 14 vezes. A linguagem de Madonna não foi espontânea, apareceu minutos após o início da entrevista, quando o apresentador a pressionou demais. A linguagem desagradável não seria o foco dessa troca, e sim o comportamento cada vez mais estranho de Letterman, enquanto os aplausos da plateia começavam a diminuir com a chegada de Madonna ao palco. Letterman fez gestos com as mãos, insistindo para que sua convidada fosse e beijasse um dos membros da plateia, repetindo a ordem várias vezes. Mesmo após a cantora tentar mudar de assunto, Letterman insistiu. Vá beijar o cara na plateia. Isso o deixaria fora de si. A câmera focaliza um membro da plateia com uma expressão desesperada, aparentemente implorando para que Madonna fizesse o que lhe pediram. Mas Madonna insistiu que não podia. Letterman afirmou que a maioria cederia à pressão e faria logo só para encerrar a situação. Foi depois disso que a atitude de Madonna mudou rapidamente, tornando essa entrevista uma das mais infames do David Letterman. Ficou claro que ela fez isso de propósito, sabendo que desfiguraria a entrevista. Mas o programa apenas censurou os palavrões e exibiu o episódio. No entanto, felizmente, eles fizeram isso porque, alguns anos depois, serviria como mais um exemplo de má conduta no ambiente de trabalho. À medida que as acusações começaram a circular sobre Letterman, incluindo a descoberta em 2009 de que ele estava envolvido em relações carnais com funcionárias de sua equipe 3 semanas antes de sua confissão no programa, ele recebeu um bilhete em seu carro no qual o autor afirmava saber sobre as coisas terríveis que ele fez e que poderia provar essas coisas terríveis. Em outro pacote, Letterman achou a prova mencionada pelo autor na carta. O apresentador do talk show desembolsou uma grande quantia de dinheiro antes de decidir se entregar.
Foi revelado que o ambiente de trabalho tinha poucas roteiristas mulheres e que aquelas que tinham relacionamento com o apresentador recebiam favoritismo e avanços na carreira. Voltando à declaração da entrevista com Madonna, de que a maioria das mulheres simplesmente cederia e acabaria logo com isso. Número 1. Entrevistas com Sean Diddy Combs podem ser tão perturbadoras quanto as de Jeffrey Epstein. Após as recentes revelações sobre o rapper, produtor, ator e fundador de um império do entretenimento, nos anos 1990, a ascensão rápida de Diddy trouxe fama e entrevistas, depois ofuscadas por revelações futuras. Uma dessas entrevistas foi um prenúncio direto do que o futuro reservava para o rapper. Em 1999, Diddy conheceu Lisa Gibbons, famosa jornalista de entretenimento, no Entertainment Tonight. O foco da entrevista era a carreira em ascensão do rapper, seu sucesso com a gravadora Bad Boy e sua crescente influência cultural. Durante a conversa, a apresentadora pergunta sobre as festas de Diddy, que depois descobrimos serem cheias de atrocidades e muito disputadas. A resposta do rapper ao mencionar suas festas foi que ninguém mais está lhe dando permissão para organizar essas festas. Mas ele afirmou que isso não o impediria e que eles continuariam se divertindo. Em seguida, ele diz que todo mundo iria ouvir falar das festas dele e que iriam fechá-las. O que, como sabemos, depois de fato ocorreu. Diddy já estava no caminho certo ao prever seu futuro, e então ele fez o comentário que acabaria selando seu destino. Eles provavelmente vão me prender, ele sugeriu, fazendo todo tipo de loucura só porque queremos nos divertir. O bom momento ao qual Diddy se referia naquele momento eram atos de má conduta, agressão e comportamento de aliciamento. Na entrevista, o rapper descreve esses atos, que eram desconhecidos do público, como diferentes elementos que intimidariam as pessoas e o ambiente ao redor delas. Mesmo que fosse tudo supostamente para se divertir, por mais perturbadora que seja cada entrevista de Diddy, foi justamente essa que seria a mais angustiante. Principalmente porque ele previu o próprio destino. Ele sugeriu que suas festas seriam encerradas e que ele seria preso em 2023. Mais de uma década após a entrevista, processos judiciais dominaram sua carreira enquanto acusações giravam ao seu redor, acusando-o de abuso, extorsão, agressão e tráfico como parte de uma investigação federal em andamento. Em 2024, Sean Diddy Combs foi preso e levado à cadeia. As palavras de uma entrevista de 1999 tornaram-se alarmantemente verdadeiras. No início deste ano, ele foi preso e condenado a 50 meses de prisão por 2 acusações de transportar pessoas entre estados para encontros românticos e carnais. Ele foi absolvido de outras acusações como extorsão, coerção, fraude e agressão, fatores que intimidariam a maioria das pessoas. A entrevista de Diddy com o Entertainment Tonight certamente não envelheceu bem. Isso destacou o fato de que ele sabia que o que estava fazendo era errado e estava ciente de que aquelas festas seriam encerradas e que ele seria preso pelos crimes que ele acreditava não passarem de uma velha e boa diversão. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam de clicar no botão de curtir. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Desconhecidos. Até o próximo vídeo!